E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que tá dando o que falar por aí, principalmente pensando nas eleições de 2026 aqui no Brasil. A gente vai tentar entender qual vai ser a grande jogada, né? Que os políticos estão pensando para chegar lá. Isso aí. E para essa análise, a gente separou dois materiais bem interessantes. De um lado, a gente tem umas declarações recentes do Ciro Nogueira, ex-ministro e senador, figura conhecida da política, né? Ah, o Ciro, sempre polêmico. Ele sempre causa. E do outro lado, a gente tem um vídeo do YouTube que bombou na internet, chamado A Trama da Extrema-Direita. Como querem derrotar Lula fazendo o Brasil sofrer. Caramba, esse título já é forte, né? É bem chamativo. No vídeo, eles usam trechos da fala do Ciro, mas dão uma interpretação bem diferente do que ele disse. A gente tem a descrição e o roteiro completo do vídeo para analisar também. Pô, assim, a gente consegue comparar as duas versões e entender melhor o que tá rolando nos bastidores da política. Exatamente. O objetivo aqui é a gente desvendar as estratégias, as ideias, as conversas que estão acontecendo por trás das cortinas, sabe? E tentar entender o que tudo isso pode significar para o futuro do país. A gente precisa entender como essas peças se encaixam, né? Pra onde essa galera tá querendo levar o Brasil. Então, bora começar pelas falas do Ciro Nogueira. Em um trecho que a gente analisou, ele fala sobre a popularidade do governo atual. E na visão dele, parece que o Lula está passando por um desgaste que não tem volta. Que coloca o Congresso Nacional como uma força de contenção aí, né? Sim, ele acredita que o Congresso vai barrar qualquer tentativa do governo de reverter essa queda de popularidade. E ele deixa claro que não concorda com essas medidas, né? Tipo, ele não apoia o governo nesse sentido. Exatamente. Pelo menos para ele e para o partido dele, o foco principal parece ser a eleição de 2026. E aí ele fala de uma discussão interna, sabe? Dentro do grupo político dele. Interessante. Que tipo de discussão? A dúvida é se eles rompem com o governo de vez, deixando ele mais fraco politicamente e financeiramente, ou se pensam do impacto que isso poderia ter no Brasil. É uma decisão complicada, né? Se eles abandonam o barco, podem prejudicar o país, mas se continuam apoiando, podem se afundar junto com o governo. É uma sinuca de bico. Ele até compara a situação com o que aconteceu com a Dilma, lembra? Ah, o impeachment? Mas ele faz questão de dizer que a situação do Lula hoje é diferente da Dilma naquela época. Em que sentido? A popularidade. Ele argumenta que o Lula tem muito mais apoio popular do que a Dilma tinha antes do impeachment. Faz sentido. Com esse nível de apoio, derrubar o Lula seria muito mais difícil e causaria um impacto muito maior na economia. Ele coloca isso como um fator importante na hora de tomar decisões. E aí, na visão dele, qual seria o melhor caminho? Bom, ele defende que o melhor para o país seria dar uma certa governabilidade para o governo até o final do mandato. Uma espécie de trégua, então. Tipo isso. Enquanto isso, o partido dele se concentra em construir uma base política forte para 2026. Pensando no longo prazo, né? Construir uma alternativa, um projeto para o futuro. Ele também fala da importância de ter um presidente que saiba dialogar com o Congresso, formar maioria para aprovar as reformas que o país precisa. A gente sabe que sem apoio do Congresso fica difícil governar. E ele cita algumas áreas que precisam ser reformadas, né? Sim, ele fala da Previdência, da assistência social, umas reformas que são bem complexas e geram bastante debate. Ele lembra que não adianta só aprovar no Congresso, né? Precisa ter apoio do judiciário, da mídia, da população. É uma mudança que precisa acontecer em várias esferas da sociedade. E aí entra um ponto curioso. Mesmo o partido dele tendo criticado o governo várias vezes, o Nogueira fala que mantém um diálogo com o Haddad, o ministro da Fazenda. É sinal de que a conversa ainda acontece, mesmo com as diferenças políticas. O mínimo de diálogo é importante, né? Com certeza. Yeah. Ele até menciona uma proposta diferente para o imposto de renda que está sendo elaborada pelo deputado Hugo Mota. Essa proposta tá rolando faz um tempo já, né? Ela mexe nas faixas de tributação, cria os mecanismos de compensação e está esperando a aprovação do presidente. E o Nogueira parece ver o Congresso atual como um ator importante nessa fase de transição para o país. Ele acredita que a maioria dos parlamentares está pensando no longo prazo, nas próximas eleições, e que mudanças pontuais nos ministérios não mudariam muita coisa. Ele não vê muito impacto nisso. Outra coisa que ele levanta é a questão do controle do orçamento pelo Congresso. Isso tem gerado bastante discussão, né? O orçamento aumentou muito nos últimos anos e isso causa atrito com o Executivo, com o Supremo entrando na jogada também. É uma briga de poder entre os poderes, né? O Legislativo está com mais poder sobre o dinheiro e isso gera debate sobre como esse dinheiro está sendo usado. É uma dinâmica complexa. E quando o assunto é reforma política, o Ciro Nogueira é bem direto. Ele não acredita que uma reforma política vai dar certo se o objetivo for só ganhar vantagem eleitoral, né? Ele acha que cada um vai defender seus próprios interesses, a forma como se elegeu.
Ele usa a Constituinte de 88 como exemplo. Ah, sim, a dificuldade de mudar as regras do jogo, né? E o plebiscito que teve depois, que mostrou que o povo prefere escolher o presidente diretamente. Ele se diz parlamentarista, mas reconhece que a população não vai abrir mão de votar para presidente. Ele é radicalmente contra a reeleição, mas defende que qualquer mudança nessa regra só valha para as próximas eleições, não para esta e agora. Uma mudança gradual, então. Ele até sugere que o mandato presidencial seja de 5 anos, para ter mais tempo de governar. Faz sentido. Ele também fala da dificuldade de fazer reformas com ciclos eleitorais, municipais e gerais, atrapalhando. E toda hora tem eleição, né? Isso acaba desviando o foco. Ele defende um mandato mais longo para conseguir aprofundar as mudanças. E ele levanta uma bola importante sobre o futuro a partir de 2027. Ele fala de um desafio enorme que o Brasil vai enfrentar, que é o tamanho do Estado. A gente já sabe que o Estado brasileiro é gigante, né? E ele argumenta que não dá para continuar crescendo economicamente só aumentando o tamanho do Estado e os gastos. Ele critica esse modelo. Mas, mesmo com todos esses desafios, ele se mostra otimista em relação à próxima eleição. Ele acredita que o partido dele pode ganhar. Sim, desde que haja união em torno de um projeto para o país, não só em torno de um nome. Então a chave é ter um plano, uma visão clara do que eles querem fazer. Exatamente. E ele alerta para os problemas financeiros que o Brasil vai enfrentar lá na frente, por causa de acordos sobre precatórios e o orçamento crescendo junto com a inflação. Precatórios, para quem não sabe, são dívidas do governo que a justiça manda pagar. E isso vai pesar no bolso do governo. Isso é uma conta alta para pagar. E ele ainda dá exemplos de coisas que não funcionam bem na máquina pública, sabe? Tipo? Cargos que não existem mais, gente que sobe de cargo automaticamente, salários e benefícios muito altos em alguns setores, como no judiciário. Ele aponta para alguns privilégios, né? E fala da dificuldade de fazer reformas administrativas por causa da resistência de certos grupos. Tem muita gente que se beneficia do jeito que as coisas são hoje, né? E ele lembra que o setor público e o privado tiveram aspectos muito diferentes, principalmente durante a pandemia. É verdade. E ele usa a Argentina como exemplo, né? As medidas drásticas que eles tomaram para conter a inflação. Ele acha que o próximo governo vai ter que tomar decisões difíceis e impopulares para arrumar a economia. E ele acredita que isso vai ser possível, porque, na visão dele, a era Lula vai ter chegado ao fim. É interessante. Ele já está prevendo o fim da era Lula. Ele fala que já percebe uma queda na popularidade do Lula, na capacidade dele de transmitir otimismo, até no Nordeste, que sempre foi um reduto eleitoral forte. Nossa, ele está sentindo uma mudança no ar. Ele critica o governo por usar a palavra novo em programas que já existiam, como se estivessem tentando maquiar a realidade. Uma tentativa de renovar a imagem, né? E ele levantou um ponto interessante. A gente viveu a época com 2 líderes muito fortes, o Lula e o Bolsonaro, o que acabou sufocando o surgimento de uma terceira via. Faz sentido. Eles dominaram o cenário político por tanto tempo que ficou difícil para outros nomes crescerem. E, na opinião dele, essa polarização vai continuar na próxima eleição. Ele acha que vai ser Lula contra Bolsonaro de novo. Ou alguém apoiado por eles, né? Mas ele acredita que quem quer que seja o próximo presidente vai ter as condições políticas para fazer o que precisa ser feito. Ele está apostando que o próximo presidente vai ter mais espaço para agir, menos resistência. Ele até fala de algumas ideias que ele defende, tipo, acabar com a diferença entre previdência pública e privada, ajustar a previdência à expectativa de vida do IBGE, diminuir o número de empresas estatais. Propostas bem liberais, né? Ele defende um Estado menor, com menos intervenção na economia, e ele acredita que o Bolsonaro pode voltar mais forte, porque aprendeu com os erros do passado. Ele vê potencial no Bolsonaro ainda. Ele conta que conversou com o Bolsonaro sobre a estratégia para 2026, focando em eleger governadores e senadores. Uma estratégia para ter mais apoio no Congresso, né? Isso. E ele fala da importância de buscar apoio de pessoas que não sejam tão radicais, ampliar a base. Tentar construir uma frente mais ampla. E ele também comenta sobre a união do União Brasil com o PP, né? Ele acha que essa federação pode ser uma força política poderosa, com uma visão mais conservadora e uma agenda econômica liberal. Uma força política a ser reconhecida. E, para finalizar a análise das falas do Ciro, ele levanta um tema que ele considera crucial: a segurança pública. A violência é um problema sério no Brasil, né? E ele se mostra bem preocupado com o crescimento do crime organizado. Ele defende medidas mais duras, né? Sim, ele fala que é preciso atacar as finanças do crime, acabar com a lavagem de dinheiro e critica o que ele considera uma leniência na interpretação da lei. Ele quer punições mais severas, mais rigor.
Ele até fala em criar prisões separadas para criminosos violentos, para isolar os mais perigosos. Caramba, essa é uma proposta radical, né? E não tá para brincadeira. Ele chega a dizer que a segurança pública vai ser o tema central das eleições de 2030 se não for resolvida antes. Ele está prevendo que a violência vai dominar o debate político nos próximos anos. Ele vê isso como uma bomba relógio. E ele comenta sobre a falta de novas lideranças na esquerda, né? Ele acha que enquanto a direita tem nome surgindo, a esquerda está meio parada. Ele vê poucos líderes com potencial de futuro. Ele fala sobre os programas sociais, defendendo que é preciso comemorar quando as pessoas conseguem sair desses programas por conta própria. Mostrar que a ascensão social é possível, né? E ele defende investimentos em qualificação profissional, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Dar ferramentas para que as pessoas consigam se sustentar. Exato. E ele critica políticas que podem desestimular as pessoas a trabalhar. Ele defende que o foco tem que ser na eficiência, em criar oportunidades reais de crescimento. Ele acredita que as pessoas precisam ter incentivos para trabalhar, para produzir, e para finalizar, ele fala da importância de ter coragem política para fazer as reformas, mesmo que elas sejam impopulares no começo. A gente sabe que reformar é difícil, né? Mexe com interesses, causa polêmica. Mas ele acredita que, se as reformas forem bem feitas, se a população sentir os benefícios, o apoio vai vir depois. Ele aposta que os resultados vão falar por si. Exatamente. Ele reconhece que diminuir o tamanho do Estado é difícil. Usa o exemplo da CITEC, que é uma empresa pública de tecnologia da informação. Sim, a dificuldade de privatizar, né? Ele defende que é preciso ter um debate mais amplo na sociedade sobre o futuro do país, sobre as reformas que precisam ser feitas. É um pacto social em torno de um projeto de futuro, né? Ele acredita que essa é a chave para a gente conseguir avançar. Bom, essa foi a análise das falas do Ciro Nogueira. Bem completa, né? A gente viu a visão dele sobre a política, a economia, os desafios, as oportunidades. Sim, deu para entender bem a linha de raciocínio dele. Agora vamos ver a outra versão da história, a interpretação que o vídeo do YouTube, a trama da extrema-direita, faz. Beleza, vamos lá. O vídeo já começa com um título bem forte, né? Já dá o tom da narrativa. E a descrição também afirmando que o Ciro Nogueira teria revelado esse plano em uma entrevista. Eles usam a fala do Ciro como se fosse uma confissão, né? Exato. A ideia principal é que existe um plano da extrema-direita para sabotar o Brasil até 2026. E o objetivo final seria a volta do Bolsonaro, ou de um candidato apoiado por ele. Caramba! Eles estão tentando um cenário bem conspiratório, né? E o argumento central é que a elite política e econômica quer usar o sofrimento da população para manipular a opinião pública e retomar o poder. A lógica é que se o país estiver em crise, as pessoas vão ficar insatisfeitas com o governo atual e vão querer voltar para quem estava no poder antes. Exato. E o Congresso é visto como um instrumento para bloquear os avanços sociais, para proteger os privilégios dos mais ricos. Eles pintam o Congresso como um vilão que impede o governo de ajudar os mais pobres. O vídeo cita a fala do Ciro sobre a discussão interna no partido dele. Mas distorce o sentido, né? Eles dão a entender que o Ciro teria dito que é melhor para o partido desestabilizar o governo, mesmo que isso seja ruim para o Brasil. Eles pintam o Ciro como alguém que coloca os interesses do partido acima do bem-estar da nação. E o que o Ciro falou sobre a previdência, assistência social, as reformas... Eles interpretam tudo como um ataque aos pobres, né? Eles argumentam que a direita é contra qualquer medida que beneficie os mais pobres, que o objetivo é cortar gastos em serviços essenciais para ter mais dinheiro para a elite. E a atuação do Congresso é vista como uma sabotagem deliberada, né? É como se os parlamentares estivessem agindo de má fé para prejudicar o governo e causar uma crise. E a conclusão do vídeo é que a direita quer eleger um candidato mais palatável, que tenha o apoio do Bolsonaro, mas que seja mais moderado na aparência. Tipo Tarcísio ou Michel, né? A ideia é que a população, cansada da crise, vai acabar aceitando um candidato de direita, mesmo que não seja o Bolsonaro diretamente. É uma estratégia para voltar ao poder disfarçadamente. Então a gente tem duas narrativas bem diferentes aqui, né? A do Ciro Nogueira, que fala em construir um projeto para o futuro, e a do vídeo, que fala em sabotar o país para voltar ao poder. Duas visões bem distintas sobre o que está acontecendo na política. E aí fica a pergunta para você que está nos acompanhando. Qual versão você acredita? Quais são as reais intenções dos políticos? É importante a gente ter essa visão crítica, né? Não aceitar tudo que a gente ouve sem questionar. Exatamente. A gente precisa analisar as informações, comparar as diferentes versões para formar a nossa própria opinião. E lembrar que a política é um jogo complexo, né? Com muitos interesses em jogo. E a gente precisa entender as regras do jogo para não ser manipulado. É isso aí. A gente tem que ser jogadores inteligentes, não só peões no tabuleiro.
E para te ajudar a entender melhor esse jogo, a gente fez essa análise profunda das falas do Ciro Nogueira e da narrativa do vídeo A Trama da Extrema-Direita. A gente te mostrou os diferentes pontos de vista, as estratégias, as intenções, para você tirar suas próprias conclusões. E se você gostou dessa análise, não esquece de dar um like no vídeo e deixar um comentário com a sua opinião. A gente quer saber o que você pensa sobre esse assunto. E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do The Deep Dive. A gente vai continuar mergulhando fundo nos temas mais importantes da atualidade. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima!